Shalom, shalom, Erev Tov a todos, ok? Vamos então falar sobre um assunto a qual eu tenho refletido bastante e que o Eterno, Sagrado, bendito seja Ele, tem-me transmitido alguns conhecimentos, ok? E acho que são bastante válidos e são bastante preciosos para pôr aqui no canal. Por isso vamos falar hoje sobre os defeitos e as qualidades do ser humano. A Torá nos ensina, ok, que tudo quanto Deus fez viu que era bom. Mas o ser humano, será que o ser humano pensa assim? Será que realmente Deus tinha razão quando está a dizer que tudo aquilo que ele fez era bom? Bem, nós temos em várias passagens da Bíblia, né, da Torá, das escrituras hebraicas, Deus diz: eis que me arrependo, eis que pesou em meu coração, eis que a imaginação do coração do homem é má continuamente. Então é assim, se nós vemos aquelas partes negativas da expressão de Deus, como então no início nós vemos e tudo quando Deus viu que fez que era bom, e na criação do homem ainda vemos tudo quando Deus fez era muito bom, não bom, mas ainda muito bom, ainda mais um peso mais acima do que era bom, ok? Então é o seguinte, em primeiro lugar nós temos que entender que essas manifestações do Eterno, ok, são nada mais nada menos para o ser humano compreender para si mesmo, ok, a dimensão do desastre que o ser humano faz na natureza, ok? Na natureza e perante Deus, ok? Porque assim, vemos quando Deus escolhe Saul, Deus se arrepende de haver escolhido Saul. Será que Deus se arrependeu realmente de haver escolhido Saul? Será que Deus não saberia, ok? Não saberia que realmente aquilo seria assim, ok? Eu vou dar um exemplo. Como alguém, vamos imaginar alguém que conhece o futuro, como Deus, ok? Conhece o futuro. Deus vai escolher um rei, Deus sabe que aquele rei vai transgredir os mandamentos do Eterno, ok? Mas Deus escolhe aquele rei para dar um puxão de orelhas ao povo de Israel, ok? E então o que é que acontece? Quando Deus se comunica ao povo de Israel, quando Saul transgride, ok? Deus oculta o plano que estava inicialmente na sua cabeça, na sua mente, que Deus não tem cabeça, mas é uma forma de explicar, né? Na sua mente, ok, de castigar o povo de Israel. E então, como? Para que isso não seja manifestado, isso é oculto, não é revelado, é oculto, para quê? Para que nós próprios, com o conhecimento, com o estudo, chegamos a receber o que é oculto. Porquê? Há coisas que Deus oculta na Torá, para quê? Para que as pessoas que evoluem, né? E conforme vão evoluindo, vão recebendo aquilo que é oculto, aquilo que está oculto na Torá. Então há coisas que nós não entendemos, ou olho nu não se entende, então, mas Deus se arrependeu, então Deus não sabe tudo. Aí está. O que é que acontece? Quando o ser humano chega, na realidade, à questão do Sod, que é aquilo que é oculto, ok? O ser humano chega a entender, então, para lá, Deus não se arrependeu. Deus fala isso para o homem, está a falar com homens simples, homens pecadores que não entendem. Mas na realidade, quando nós entramos no Sod, naquilo que é oculto da palavra, nos é revelado a nós. Então o que acontece? Quando nos é revelado a nós, nós entendemos o seguinte: para lá, Deus não se arrependeu, não. Deus já fez assim propositadamente, sabendo que realmente Saul iria pecar. Primeiramente, Saul não era aquele que havia ser escolhido rei, mas sim da tribo de Judá, não da tribo de Benjamim como era Saul. Então tudo aquilo que Deus fez para quê? Para ensinar algo ao povo de Israel, ok? Para transmitir algo ao povo de Israel, que as vossas escolhas estavam erradas, às vezes vocês anteciparam-se. Eu queria um rei para vocês, sim, mas no meu tempo, não no vosso tempo. Mas vocês apressaram as coisas, então eu vos mostrei que aquilo que realmente vocês quiserdes, antecipadamente vos trouxe algum desgosto e algum problema em si. Então nós vemos isso na Torá. Okay? Nós vemos isso em várias manifestações do Eterno, okay? Então na realidade, quando Deus diz que o homem, tudo que Deus fez, né, que o homem era bom, era bem feito, na realidade isso procede. Então, mas se isso procede, onde é que vêm os defeitos do ser humano? Né? Onde é que vêm aqueles defeitos que a gente às vezes não suporta ouvir o outro a fazer, o outro a falar alto, o outro a ser teimoso, o outro a, sei lá, às vezes até honesto demais, parece vaidade. Onde é que existem essas coisas no ser humano? Na realidade, pensando nos meus botões, né, e estudando a Torá, Deus me fez entender que na realidade isso não são defeitos, são qualidades. O problema é que o ser humano usa essas qualidades
na hora errada e na dimensão errada. Quando se usa uma qualidade na hora errada, na dimensão errada, aquilo é qualidade, não é. Porquê? É usado na hora errada, a dimensão errada. Quer dizer o quê? Uma pessoa que seja muito... Como é que quer dizer? Como eu sou. Eu sou uma pessoa que... Como é que quer dizer? Impaciente. Eu quando tenho uma coisa para fazer, tenho que fazê-la logo. Senão sou impaciente. Ok? Isto em algumas áreas da minha vida, alguns momentos da minha vida, podem se tornar, aos olhos de muita gente, como um defeito. Mas na realidade, em outras áreas da minha vida, pode se tornar uma qualidade. Como por exemplo, se eu for impaciente para cumprir o mandamento de Deus, ter pressa de cumprir o mandamento de Deus, é algo bom. Ok? Aí já não é considerado um defeito, né? Depende de depois quem olha, é claro. Então o que acontece? É o seguinte, assim, como por exemplo gritar alto. A pessoa que fala alto, eu às vezes falo alto, ok? É bom falar alto, é aonde? No meio da natureza, no meio do público. Quando a gente quer ser ouvidos por uma multidão, onde não há microfone, onde nós estamos ao ar livre, é claro que convém falar alto. Mas quando estamos num ambiente fechado, em sala, com poucas pessoas, é bom falar mais ponderado. Então quer dizer o quê? Aquilo que é defeito, se eu falar numa sala fechada, se eu falar alto, torna-se um defeito, ok? Mas se eu usar na rua, falar alto, torna-se uma qualidade. Está a entender? Então nós temos que saber gerir isso. E inclusive aqui nos meus apontamentos, que eu hoje estive a fazer, até vou abrir para vos dar um pouco mais ênfase pela palavra do Eterno, que nos diz assim, vejam bem o que é que nos diz aqui, em Provérbios 3, né, Mishlei, Perec 3, passo 5 e 6, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, quer dizer, veredas, os teus caminhos, o caminho que tens a seguir. O que é que aqui a Torá nos está a dizer? Confiamos no Senhor de todo o coração. Então quer dizer o quê? Se eu quando confio no Senhor de todo o coração e Deus diz que o ser humano é bom, porque eu vou dizer que é mau? Se eu quando confio no Senhor de todo o coração, em Adonai, em Hashem, de todo o coração, ok? Eu não vou ver defeitos no ser humano, porque Deus diz que o ser humano não tem defeitos. Mas nós olhamos como defeitos. Então será que não é agora a hora de nós começarmos a olhar para o ser humano não com aquilo que nós achamos que são defeitos, que são qualidades, só que infelizmente na hora errada, na proporção errada, realmente pode calhar mal naquele momento e a gente considerar aquilo como um defeito, ok? Ou então é melhor se calhar nós aceitarmos realmente que o ser humano tem qualidades e ajudar o outro a gerir essas qualidades, a tentar ser um pouco mais atento, estar um pouco mais atento àquilo que faz, para poder usar as coisas na dimensão certa, na hora certa. Para quê? Para que tudo aquilo que nós façamos seja aceito sempre pelas pessoas. É importante nós entendermos isto. Então quer dizer o quê? O ser humano não tem defeitos. O ser humano tem sim qualidades que, usando na hora errada, na dimensão errada, é claro, vai atrapalhar, vai fazer com que alguém, ouvindo aquela situação, ou presenciando aquela situação, não goste. E diz, olha, aquele tem um defeito, é assim assado e positividade. Não é. Aquilo é uma qualidade. Ele está usando na hora errada. Ele está usando na dimensão errada. Ok? Como por exemplo, se nós entendermos uma coisa bem clara, o judaísmo nos ensina nisso, a Torá nos ensina isso claramente. Todos nós, cada um ser humano tem uma missão específica nesta terra. Específica nesta terra. Ok? Não há um que consiga fazer o trabalho do outro. Não há. Deus é tão perfeito na sua criação, ok? Que até aqueles que já viveram há milhões de anos atrás, ou milhares de anos atrás, não há ninguém semelhante a Ele. Nem conseguem fazer as coisas semelhantes a Ele. Pode se igualar, pode estar um pouco equivalente, mas não igual, não a mesma coisa, não a mesma dimensão, a mesma proporção, não. Porquê? Porque cada um é especial. E Deus recorda cada ser humano lançado na terra, ok? Por essa característica que cada ser humano tem, sendo especial aos olhos de Deus. Ok? E quando nós entendemos que na realidade cada um de nós é especial aos olhos de Deus e todos nós temos uma característica que Deus lançou em nós e que Ele quer ver em nós e que Ele acha especial em nós, ok? O que acontece? Acontece que quando na realidade, ok, nós
fazemos isso debruxar em nós, fazemos isso realmente sair cá para fora em nós, o que é que acontece? Acontece que na realidade ninguém se torna superior ao outro, a nível, eu sou superior a ti, tu és inferior a mim. Não. Eu torno-me superior a ele, aos olhos dele, da outra pessoa eu sou superior, mas o outro aos meus olhos é superior a mim. Quer dizer o quê? Neste caso todos nos igualamos. Porquê? Porque todos nós temos algo diferente, algo dado por Adonai, por Hashem, que nos faz ser particulares, que nos faz sermos só nós. Ok? Só nós. Como os defeitos. Há pessoas que têm não é defeitos, como eu já disse, né? As pessoas têm umas qualidades, as qualidades são todas iguais, mas a gestão das qualidades, das qualidades, ok? Há pessoas que são calmas demais, mas às vezes é bom ter calma, outras vezes já não é. Então dá para entender que na realidade todos temos um pouco das qualidades de todos. Agora, a forma como cada um usa isso é diferente. Nós vemos até mesmo nos profetas. Ok? Nós podemos olhar até mesmo o profeta Elias é um profeta com muita intrepidez na palavra. Ele vai e bum, rumba ali, rasga ali aquilo que tem que falar e acabou. Ele não olha da forma como fala, né? Ele simplesmente fala, declara, lança para ali, despeja ali a água toda que tem que despejar, ok? Mas se nós olharmos na palavra do Eterno, não existe nenhum sacrifício para pecado de defeito. Porquê que não há nenhum sacrifício na Torá em que diga, olha, se falares algo mais tens de fazer sacrifício, se fores ansioso mais tens de fazer sacrifício? Não existe. Porquê? Porque aos olhos de Deus não é errado. Aos olhos do Eterno isso não é errado. O que o ser humano vê como errado, o Eterno não vê. O Eterno não vê. O que é errado? Errado é realmente aquilo que nós falamos em outras aulas. Ok? Isso é que é errado, desviar-nos, né? Desviar-nos das diretrizes de Adonai, desviar-nos das diretrizes de Hashem. Isso é que é pecado. E para isso a gente sabe que existe realmente o quê? Sacrifícios. Para isso na realidade existe mesmo sacrifícios. Ok? Para quê? Porque através daquela oferta, como nós sabemos, né? Corban significa oferta, ok? Através dessa oferta seja feito algo, ok? Que na realidade seja feito em prol da nossa própria vida, como já aprendemos em outras lições passadas, mas não é isto que está aqui. Eu só quero que entenda o seguinte: se realmente o ser humano tivesse defeitos, ok, aos olhos de Deus que fosse algo desagradável, Deus ordenaria sacrifícios até para isso. Está a entender? Agora vejamos uma coisa: não vemos em nenhuma parte da Bíblia sacrifício pela mentira. Ok? Porque a mentira em si, ela pode ser boa, como pode ser má. Agora vemos sacrifício pelo quê? Pelo matar, por roubar, por adulterar, né? Mas pela mentira não há sacrifícios. Há sim conselhos na Torá, ok? Há sim conselhos na Torá em a gente saber usar essa ferramenta em benefício de quem? Nosso? Não. A mentira tem que ser sempre usada em benefício do próximo, não nossa. Porque uma mentira, quando é usada em nosso próprio benefício, ok? Aos olhos de Deus até é desagradável. Porquê? Porque estamos prejudicando alguém. Mas quando na realidade a mentira é usada em benefício do próximo, não prejudicamos ninguém. E aos olhos de Deus isso não é errado. É claro, há mentiras e mentiras, temos que entender isso, mas não vamos entrar por aí, eu só estou falando assim de uma forma mais abertamente, ok? Então é preciso nós entendermos isto, como por exemplo, né? Ainda hoje pensando, né? Estava pensando nas coisas que o Eterno me faz entender através do estudo da Torá, e Deus chegou a, senti uma pergunta de Deus na minha mente, veio à minha mente, né? Como se fosse uma pergunta de Deus assim: olha lá, porquê que o homem trabalha? E eu pensei, bem, o homem trabalha para ganhar dinheiro. E Deus disse, não é esse o verdadeiro intenção do trabalho, para qual eu criei o trabalho. E depois vem aquela indagação de Deus, né, à minha mente, assim, porventura se houvesse dinheiro, então se toda a gente trabalha em função do dinheiro, se não houvesse dinheiro, como é que o homem trabalharia? Como é que o homem faria? Ninguém trabalharia. Essa é a minha resposta. Lógico, não há dinheiro, ninguém trabalha, né?
Mas na verdade, nós trabalhamos, e foi isso que Deus mostrou, nós trabalhamos sempre em prol, em benefício do outro. Eu trabalho para reproduzir algo para a outra pessoa. Eu trabalho para que a outra pessoa beneficie desse trabalho. E essa pessoa trabalha para que eu beneficie do trabalho dela. E aí voltamos novamente à questão de o outro é superior a mim porque eu necessito algo dele, e o outro olha para mim como eu sendo superior a ele porque ele necessita algo de mim. Okay? É importante nós entendermos isso. E depois ainda veio mais um outro pensamento bastante interessante, que Deus ilustrou isso de uma forma tão tremenda, que era uma batata. Se eu semeasse uma batata na terra, quando for a altura de colher, o que é que eu vou colher? Uma batata só? Não, estão lá várias batatas agarradas àquela batata. Então imagina que aparecem 5 ou 6 batatas, ou 3 ou 4, não interessa, mas sempre se multiplicam um pouco acima. O que é que acontece? Uma já sei que é para eu comer, e as outras restantes são para quem? Para distribuir. Então o que é que isto significa? Todo o trabalho da nossa mão, ele é feito para dar. Todo o trabalho da nossa mão, ele é feito para distribuir, para beneficiar os outros. Está a entender? Esta é a verdadeira intenção do que é a criação, do que é a humanidade. Porque é que o homem existe na Terra? Esta é a verdadeira intenção. Se nós analisarmos, se olharmos realmente para o homem com defeitos, estamos anulando a criação de Deus. Se trabalhamos pensando só em ganhar dinheiro, em beneficiarmos a nós próprios, estamos anulando a criação de Deus. Se uma batata que seja semeada, se produzir uma única batata, o que é que adianta estar a semear uma batata se vai reproduzir uma única batata? Não adianta, bastava então guardar aquela batata para mim. Em vez de semear, estou a guardá-la para mim, como dela. Ela não vai dar mais nada que isso. Se eu vou semear, estou a perdê-la. Ela vai só dar uma batata. Não tem lógica. Então ela dá muitas batatas. Para quê? Uma para eu me alimentar e as outras para eu distribuir. Esta é a alma do judaísmo. Esta é a alma da Torá. Este é o porquê que o ser humano existe. Porquê que Deus disse ao homem: crescei-vos e multiplicai-vos. Está a entender? Então é importante entendermos que aos olhos do Eterno, ok, o ser humano não tem defeitos. Aos olhos do Eterno nós devemos trabalhar com as qualidades que Deus nos deu, com as capacidades que Deus nos deu, com os dons que Deus nos deu, trabalhar em prol do outro. E fica ciente de uma coisa: se todas essas finalidades de Deus não se cumprem na vida do ser humano, o que é que acontece? O que é que acontece? O ser humano trabalha insatisfeito, porque não gosta do que está fazendo, não vê nada de benefício para as outras pessoas, ok? A terra não vai dar as 4 ou 5 batatas a mais, pelo contrário, o que vai acontecer? Vai ver o bicho, come a semente que eu semeei, não vai produzir mais nada, fiquei sem nada. Está a entender? Então quer dizer o quê? Quando nós não cumprimos com essa intenção do Criador, com esse sistema que Deus criou em relação ao mundo, ok? Porque o sistema da vida humana é igual à chuva, ela sobe, desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce. Ela está sempre à volta, ok? E a questão do ser humano é igual, ok? Existe aquela receptividade e aquela quer dizer, existe a altura em que recebemos e a altura em que damos, a altura que recebemos, a altura que damos, a altura que recebemos, a altura que damos. E é assim. Então, mas nunca jamais devemos trabalhar ou fazer algo em função pensando só em nós mesmos. Porque assim, quando eu penso em mim, quando eu penso única e exclusivamente em mim, ok, eu não cumpro o propósito de Deus. Porquê? Não, então espera lá, por que é que eu vou pensar nos outros? Não, em vez de dar aos outros, tenho para mim. Fico eu em abundância, né? E os outros que se lixem. Ah é? Até se os outros pensarem o mesmo que tu, como é que tu vais viver a tua vida dependendo daquilo que os outros estão a produzir? Não consegues. Ok? Se nós não entendermos que o propósito do Criador é este no mundo,
que isto é que é o propósito de Deus para toda a vida humana, para todo o ser humano. Se nós não entendermos isso, nunca vamos sair da cepa torta e pelo contrário, o homem vai morrer e a terra vai se degradando, o homem vai desaparecendo e não há esperança nenhuma num mundo melhor, num futuro melhor. Ok? Então o que é que acontece? Quando é que o Mashiach virá? Eu vou explicar quando é que o Mashiach virá. O Mashiach virá quando Deus vê que o ser humano está começando a fazer a sua parte. Porque quando o ser humano começar a fazer a sua parte, ok? E aquilo que o ser humano está fazendo realmente vai melhorar o mundo. Mas o ser humano não consegue avançar mais para além daquilo. É como se fosse assim, não, até que eu posso ir, mas a partir daqui já não consigo, já não tenho forças para ir. O que acontece? Deus vai enviar o Mashiach. Para quê? Para fazer o resto daquilo que nós somos incapazes de fazer. Mas, entendam, o Mashiach virá sim, quando nós começamos a fazer a nossa parte, e quando Deus vir, não, o homem já está fazendo a sua parte, o homem já não consegue fazer mais, agora sim, vou enviar o Mashiach para completar toda a tarefa. É assim nesta altura que o Mashiach virá. O Mashiach de Israel, o grande, o verdadeiro e único Mashiach, ok, virá quando isto realmente acontecer, quando o homem entender, não, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ajudar aquela pessoa, a minha existência é para ela, a existência dela é para mim. Quando o outro pensar assim, né? Eu penso no outro, o outro pensa em mim. Quando a gente pensar assim, ok, o plano de Deus começa a acontecer, as coisas começam a melhorar. Mas chega a uma certa altura, é claro que o ser humano não tem a força que é necessária realmente para pôr tudo em ordem. E como o ser humano não tem essa força para pôr tudo em ordem, o que é que acontece? Deus complementa com o quê? Com a vinda do Mashiach, com a vinda do seu servo. E Ele nos dará, Ele nos ensinará e nos ajudará naquilo que falta para restaurar realmente, completamente tudo o mundo em que nós vivemos. Okay? Era este estudo que eu queria trazer para vocês, é um breve pensamento, ok? Eu acredito que este estudo é muito valioso. Okay? Por isso agradeço ao Eterno por esta oportunidade e peço a todos que estão me ouvindo, comentem, ponham os seus likes, partilhem, subscrevam-se no canal, que estão me ajudando, ok? E estou vendo que realmente vale a pena transmitir estas mensagens, estes pensamentos que são ouro, são verdadeiros diamantes para nós, ok? Shalom a todos, shalom, shalom, daí para o outro, shalom, shalom.